Olá, tudo bem? Eu sou o Kaique Estiva. Você acabou de assistir o programa Urbanidades, né? Se não assistiu, corre lá e assiste, que o tema que a gente está conversando aqui é sobre apropriação cultural. Eu estou aqui hoje com o historiador César Agenor. Ele vai comentar um pouquinho com a gente sobre esse tema. Tudo bem, César? Tudo bom, Kaique. Um prazer recebê-lo aqui no nosso videocast do programa Urbanidades. E eu queria te perguntar, a primeira pergunta que eu faço o pessoal que está assistindo já sabe o que é apropriação cultural, eles assistiram com certeza o programa. E eu queria te perguntar, se a apropriação cultural ela conflita diretamente com a liberdade de expressão. Olha, eu diria que não, né? Porque quando você tem... A cultura é uma coisa viva. Então, quando as pessoas se utilizam de elementos da cultura existente, elas não estão violando o direito de expressão. Agora, a intenção do uso, a forma do uso, a gente pode discutir isso. Agora, discutir a questão da liberdade de expressão, não, porque a gente vai proibir as pessoas de se manifestarem culturalmente, mesmo que algum elemento da cultura que elas estejam usando não seja com aquele princípio original, ou que esteja uma distorção, mas não sei nem se distorção é a palavra correta, porque é o que a literatura vai chamar muito da modernidade. Então, a modernidade, a nossa época, ela se apropria de vários elementos do passado, os vestidos de renda que voltaram, a própria elementos culturais de outros grupos, para colocar no mainstream, para vender, para virar moda. Então, faz parte da própria liberdade de expressão você usar isso. Então, ele não contradiz o direito de expressão de forma alguma. Uhum. E quando as pessoas acabam querendo barrar essa apropriação, aí sim, teria um problema na liberdade de expressão. Eu acho que assim, quando as pessoas querem discutir a apropriação cultural, é extremamente positivo, porque você acaba também ressaltando elementos culturais. Não deixa de ser também uma forma de resistência, né? De você ter um grupo que tem um elemento cultural que marca identidade, e aí ele de repente vê aquele elemento, as tranças, por exemplo, né, serem utilizadas por um outro grupo com outro propósito. Então é uma oportunidade das pessoas se manifestarem e discutirem isso de forma mais ampla. Né? Acredito que barrar, não sei se tem alguém dizendo que as pessoas reclamam de apropriação cultural, mas não querer que as pessoas, impedir as pessoas de usarem. É porque aí sim, aí você passa de um limite de civilidade, um limite razoável, que uma coisa é você discutir, ampliar a discussão, levar isso para mais gente, outra é você querer proibir. Proibir não, aí sim seria falta de liberdade de expressão. Você falou da discussão que é importante. Até que ponto a discussão da apropriação cultural é importante para a sociedade, para a globalização, para tudo que está crescendo? Ela é fundamental, porque à medida em que a gente vai discutir questões que até então não eram discutidas, a gente dá evidência a elas. Então, nessa discussão, a gente consegue dar voz a muitas pessoas que não tinham. Quer dizer, então você tem um elemento cultural que passa a ser moda, mas de onde veio? Então as pessoas começam, olha, está sendo distorcido esse símbolo pertence a uma outra coisa. Os dreads, por exemplo. O dread, em determinado momento, virou uma moda, né? Só que o dreadlock, né, ele tem um elemento religioso, um elemento cultural, de uma etnia muito específica, de um povo muito específico. E aí ele foi se espalhando com o reggae, por exemplo, com a música, com estilos de vida alternativo. E aí faz parte também para as pessoas refletirem sobre aquilo que elas consomem, sobre o que a gente produz. Então a discussão ela serve para isso, ela serve mais para enriquecer mesmo os elementos culturais. Pode ser que aquela pessoa que usava aquele elemento que não se identificava passe a entender e passe a ter um olhar de respeito, de alteridade com aquilo que ela não sabia o que era. Então a discussão ela traz isso, ela traz luz, e isso é importante, a pontos que estavam escondidos, estavam na sombra. E a gente falou um pouco no programa sobre isso também, tivemos um bloco inteiro falando sobre a globalização. Eu queria que você tocasse um pouco nesse ponto também, que eu acho que é importante. A apropriação cultural está diretamente ligada com a globalização, né? Exatamente. Como eu disse na primeira fala, na primeira resposta que eu te dei, nós vivemos na chamada alta modernidade. Tem uma série de literaturas que vão falar disso. E a alta modernidade, que vai ganhar esse corpo aí século XVIII, século XIX, ela se espalha pelo Ocidente e no século XX pelo mundo. Né? A gente pode dizer que essa cultura, essa troca de cultura internacional e a troca de mercadorias internacionais, ela é muito antiga. A gente pode dizer que os europeus inauguram um comércio internacional no século XV, no século XVI, com as navegações, que vai ter contato entre diversos povos de forma comercial, só que os meios de comunicação de massa, fazendo um salto temporal no século XX, vão inaugurar uma troca cultural, uma troca de informações.
podemos fazer críticas, às vezes é o mesmo produto de um mesmo local cultural que vai se espalhar, mas se você vai ao século XXI, a gente consegue ter acesso hoje a produtos da cultura de povos que a gente não teria acesso antes. Então, nesse sentido, você tem uma globalização de produtos culturais, de informações culturais, não necessariamente de cultura local e, sobretudo, uma globalização comercial. Isso sim. Quer dizer, hoje a gente não fala nem de empresas multinacionais, são as empresas transnacionais. O capital é espalhado por diversos países, né? Ela tem uma sede nos Estados Unidos, mas ela tem a sua sede europeia e elas têm investimentos em outros lugares, até políticas de expansão diferentes. E isso afeta a vida de todo mundo. Quando vai estrear, por exemplo, o filme da Liga da Justiça, ou Vingadores 3 no futuro, ou Star Wars agora, você tem compra dos ingressos na pré-estreia no mundo inteiro. Isso é um sinal de que elementos de uma cultura específica se espalharam de tal forma que todo mundo quer consumir isso de forma global. Tanto é que a bilheteria passa dos bilhões de dólares, não fora do mercado americano. E a interferência que essa apropriação causa, ela não pode prejudicar de alguma forma a cultura de um certo local, a cultura característica de um certo povo? Se a gente tentar colocar a cultura numa caixa e achar que ela não é viva, não é móvel, não se transforma, aí prejudicaria. Só que a cultura ela é móvel, ela se modifica na relação. O tanto de palavras que nós usamos hoje, né, em inglês. Você pega, por exemplo, os publicitários, que são os nossos amigos, nossos colegas. Eles não fazem um trabalho, eles fazem um job. Eles têm um case, que é um conjunto de trabalhos, de casos, né? Então, na própria comunicação, dentro do jornalismo, a gente usa vários termos que são em inglês. Isso mostra que a cultura está viva. Antes era o francês os termos utilizados, hoje é o inglês. E aí isso se espalha pelo mundo todo. Então, ela não é prejudicial à cultura se a gente achar que as pessoas que vivem naquela cultura devem ficar isoladas numa bolha, num círculo. Não, elas estão vivas, elas praticam, elas pensam, elas resistem, elas amam, elas odeiam. Tudo isso que a gente também faz. Então, quando a gente consegue ter essa percepção que uma cultura é algo vivo, ela não é necessariamente prejudicial. O que é ruim, na verdade, é você distorcer aquele elemento cultural e dar um significado para ele, depreciando aquela cultura original. A perda um pouco dessa cultura. Aí sim, ninguém perde cultura, né? A perda da essência, talvez, né? Mas será que dá pra gente falar de uma essência cultural, né? Se a gente encara que ela é viva, você tem uma tradição, mas a tradição também é inventada. Quer dizer, a gente vai dizendo para as próximas gerações o que é tradicional. E essas gerações vão aceitando, elas podem modificar. Então, eu não diria uma essência da cultura. A cultura é algo sempre vivo, é algo que se move, ela fica presa na nossa língua, fica presa nos nossos hábitos, na nossa maneira de sentar, de comer, de andar. Quer dizer, então tudo isso é cultura. Se a gente pegar para pensar no começo do século XX, um sociólogo chamado Marcel Mauss, num capítulo de um livro chamado Sociologia e Antropologia, chamado Técnicas Corporais, ele vai falar, por exemplo, que ele começou a reparar que as francesas começaram a andar como as atrizes hollywoodianas. Quer dizer, elas se apropriaram daquela forma de andar e modificou a cultura. Então isso faz parte, a cultura é assim. E para finalizar, eu queria saber a sua opinião sobre a apropriação cultural. Você acha que é algo positivo ou negativo? E por que você acha? Eu penso que não seja algo nem negativo nem positivo. É algo que é da cultura. É claro que, se a gente olha para a questão comercial, a gente pode dizer que você vai tirar produtos ou elementos de uma cultura que tinham significados diferentes, transformando aquilo numa coisa comercial, e às vezes distorcendo o que é. Nesse ponto é negativo. Mas quando você pensa que intercâmbio cultural, forma das pessoas terem contato com outras ideias, outras visões de mundo, é positivo. Então eu penso que a gente não deve nem colocar nas alturas, falando que é algo maravilhoso, e também nem condenar como se fosse a pior coisa do mundo. É algo que acontece, é natural. Só que você tem que tomar cuidado da maneira como nós vamos encarar isso. É sempre pensar no outro como alguém que é como nós, só que pensa e sente e ama e faz as coisas de forma diferente. Legal, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado você pela sua companhia. Espero que você acompanhe os próximos videocasts do programa Humanidades que vem por aí. E se você não assistiu ao nosso programa, corre lá e assiste. Valeu!